bem-vindos ao segundo take. O meu nome é António Araújo e hoje tenho comigo Susana e Sérgio, da Sala Azul, para falar, que mais seria, do Barbenheimer, não é? Bem-vinda, Susana, bem-vindo, Sérgio. Olá, António. Obrigado por estás a receber mais uma vez aqui no teu cantinho. Mas nós não vos estou só a receber, nós vamos fazer uma coisa que eu penso ser inédita no panorama podcasting português. Ou mesmo que não seja, vamos fingir que é. Exato. Porque nós, o que temos para oferecer aos nossos ouvintes e espectadores é um crossover Sala Azul segundo take. Onde nós, aproveitando esta febre do Barbenheimer, e que nós apanhámos o bicho também, não é? Vamos falar neste episódio do Oppenheimer e, se quiserem depois terem o contraponto da nossa opinião, sabendo o que é que nós achamos da Barbie, vão ter que ouvir o vosso episódio da Sala Azul em que eu participarei, não é isso? Exatamente. Que à partida, se tu publicares este hoje, também vou tentar fazer com que a gente consiga publicar o episódio da Barbie hoje para as pessoas terem um domingo à tarde, um domingo à noite preenchido, não é? É lá, isso é ambicioso, mas... Sim, entre hoje e amanhã, sendo que hoje é o domingo, não é? Do primeiro fim de semana de lançamento destes dois filmes. Mas sim, eu tenho a certeza que estes dois episódios vão ser lançados muito em breve, mas aqui fica a nota de que o que nós estamos aqui a fazer, pronto, se não for totalmente original, pelo menos é divertido nós fazermos este crossover. Muito bem. Então, vamos focar-nos em falar do Oppenheimer aqui. Certo. E eu penso que já é impossível falar de um novo filme do Christopher Nolan sem nós balizarmos mais ou menos qual é a nossa relação com o Christopher Nolan. Portanto, eu se calhar começava por aí. Qual é a vossa relação com o Christopher Nolan? Um cineasta que é muito aplaudido por certas franjas e muito vilipendiado por outras franjas, digamos assim, da crítica cinéfila. Em que espectro é que vocês caem? Epá, a mim, não sei se partilhas da mesma opinião, eu acho que tem fases menos boas, não acho que há ali nada necessariamente mau, mas, regra geral, é um realizador que eu sei que posso contar ir a um cinema, a um grande ecrã, e que vou sair de lá com uma grande experiência. Não necessariamente com uma grande história, ou melhor dizendo, não necessariamente com uma história bem contada, mas sei que a nível seja de ação, seja de conceitos, ele gosta muito de trabalhar o conceito do tempo, coisa que também faz aqui neste Oppenheimer, contando o filme de uma forma que não é linear, não é? Vamos buscar a fase do Oppenheimer antes da bomba, durante a bomba e muito depois da bomba. E eu gosto acho que é dos poucos realizadores que se preocupa com esse conceito e com o som. Acho que ele também é muito criticado pelo sound mix, porque aparentemente o público americano tem uma dificuldade enorme em ouvir os diálogos, porque são completamente afogados pelos efeitos sonoros e pela música. Que é algo que acaba por não nos afetar, porque mesmo sabendo inglês, estamos sempre a ler as legendas, portanto acabamos por não perder o fio alinhado e conseguimos... Não nos afeta, sim. Agora, é verdade, como tu estás a dizer, há muita gente que quase que o odeia, que tem que fazer o post semanal de ódio ao Christopher Nolan, mas eu acho que também é um bocado perigoso, porque eu acho que é dos poucos realizadores que trabalha ao cinema. Aliás, há muito pouca gente, ou não há ninguém a trabalhar ao cinema como ele faz. O abdicar de efeitos especiais, o tentar fazer com que tudo seja captado nas lentes, trabalhar a uma escala gigante, utilizando apenas filme IMAX ou Panavision, tudo em 65mm, como foi o caso aqui do Oppenheimer. E não abdicando gente... da película, não é, Sérgio? Exatamente, e não sendo em digital, portanto, usando mesmo 11 milhas de película, aparentemente, o que é o resultado final do filme depois montado. E nós os quatro vimos o filme numa projeção IMAX. Digital, que eu só tenho pena. Neste caso, não foi? Os que eu só tenho pena, que era onde eu ia chegar, de não ter tido acesso a uma sala, como por exemplo no Reino Unido ou nos Estados Unidos, onde realmente estás a ver a película de 70mm, porque aquilo é gravado em 65, depois é ampliado para 70, e aí tens toda a experiência possível, todo o detalhe possível que a película acaba por captar. Mas ainda assim, acho que como filme biográfico, achei que
que se destaca bastante dos filmes biográficos. Acho que é uma coisa completa. Acho que tu até disseste à saída do cinema que é um filme biográfico filmado como se fosse um filme de ação, que é quase 90% diálogos e que são 3 horas e que me conseguiu manter atento ao filme e não me fez bocejar ou não me fez revirar os olhos com frases do género não tens que perceber, só tens que sentir. Sim, agora, não sei se é já lá vamos. Eu, sem fugir muito à pergunta ainda, porque ainda só estamos a enquadrar o Nolan, deixa-me só fazer aí um comentário que, aparentemente, segundo relatos que eu vi, as projeções em película têm tido alguns sobressaltos. E isto também é, acho eu, a demonstração cabal de que aquilo que é a função do projecionista tem vindo a desaparecer, e agora, quando há um espetáculo destes, digamos assim, não há pessoas que tenham a competência para, ou há menos, e ouvem-se relatos de não há habilidade. No YouTube, acho que até foi do Dunkirk, que também foi um filme que foi praticamente passado todo em 65 ou 70mm, e tu tens um projecionista a filmar todo o processo de colocar a película no projetor, e aquilo é uma tarefa quase herculeana, não é? Não sei quantas bobinas de filme é que estão ali para trocar, e lá está, o IMAX, o IMAX, ao contrário da película tradicional, ele corre na horizontal em vez de na vertical, ou seja, aquilo é toda uma outra escola, digamos assim. Eu ainda gostava de ouvir a Susana, qual é a opinião dela do Nolan, mas Sérgio, ainda, desculpa Susana, eu só gostava de saber, dá-me quais são os teus top 2 ou 3 de filmes de Nolan, só para balizar aqui quais são os teus filmes favoritos do Nolan à entrada para o Oppenheimer. Eu sei que vou ser ridicularizado por alguém, mas eu gosto bastante do Interstellar, apesar de achar que a parte do amor a ser mais forte que a gravidade é completamente estúpido. Mas gosto bastante de ele ter explorado essa faceta do tempo, da dilatação do tempo, do que seria entrar para um buraco negro, obviamente completamente inventado. Em segundo lugar, gosto muito do Memento. É de um filme que me surpreendeu na altura, que se calhar na altura em que eu comecei mais a prestar atenção ao cinema e à forma como as histórias eram contadas. Para quem não deve haver praticamente ninguém que não conheça o filme, mas que é contado na perspectiva de um homem que perde memória a curto prazo, então é contado quase ao contrário. E em terceiro lugar, talvez ou Dunkirk ou este, mas se calhar mais para o Dunkirk. Ok. Certo. Mas Susana, e tu estás alinhada com o Sérgio nisto, ou tens uma visão diferente do Nolan? Acho que tenho uma visão semelhante. Eu não amo nem odeio. Nós, sempre que sai um filme do Christopher Nolan, nós vamos ver ao cinema, fazemos questão de sair de casa para ver no cinema, porque é de facto uma experiência. Gosta ou não se gosta, nós falámos, quando saiu o Tenet, nós falámos do Tenet, dissemos toda a nossa opinião, também gozámos com as coisas que havia para gozar com o filme. Certo. Mas, por exemplo, quando foi o Dunkirk, a mim o que eu tenho no topo da lista dele é capaz de ser o Dunkirk. Eu adorei o filme, adoro ver estes filmes no IMAX. O Oppenheimer, aquilo era a tela, aquilo era um mundo, aquilo era gigantesco. E tu veres um filme com toda esta estrutura, isto foi espetacular. Toda a história, mesmo que tenham sido estas 3 horas ininterruptas, sem um único intervalo, eu adorei estar estas 3 horas a absorver tudo o que aquela tela gigante tinha para me dar. Não tenho muita coisa a apontar. Às vezes há filmes que correm bem, há outros que correm mal. O que é que sabe fazer? Não vou chatear, não saio chateada quando o filme não é tão bom. Mas quando nos dá esta experiência e quando consegue mover e encher as salas desta maneira, eu acho que só pode ser um realizador que deve ser celebrado. Não percebo porque é que tenta haver sempre tanto ódio com o Dunkirk. O Dunkirk está no teu topo, então? Sim. Que mais outro título ou 2 é que tu colocarias aí eu também gostei no pódio? Gostei da experiência de ver o Interstellar em cinema. Só o que me estragou foram os vizinhos do lado. Tínhamos um velhote ao lado que ia comentando e que ia quase batendo palmas. Isso, coitado do Nolan, a culpa não é dele, não é? Não é dele, mas é uma experiência. Porque tu depois não consegues replicar em casa. Há certos filmes
tu tens que ver em cinema. Tens o Interstellar, tens este do Oppenheimer, por exemplo, o Mad Max, o Fury Road, que não é do Nolan, eu sei, mas que é um filme que tu só podes ver em cinema. Tu em casa aquilo perde 60% do fogo. Enquanto tu estás no cinema, tu nem respiras. E o mesmo acontece com este filme, com o do Oppenheimer. É um filme biográfico em que tu na parte final, tu estás em tensão. E já nem estamos a falar da bomba. Já havíamos de falar disso, que eu também tenho opiniões sobre isso. Mas sim, eu acho que aquilo que nós temos estado aqui a falar parte um bocado de uma percepção do público e da crítica, penso eu, de um certo pretenciosismo da parte do realizador, o que ao mesmo tempo não é muito justo, porque eu acho que os autores têm que ser pretenciosos, não é? Têm que ser ambiciosos. E muitas vezes eu acho que o Nolan é castigado por causa da ambição. Agora, eu também sou parte do problema, porque eu tenho uma relação muito atribulada com o Nolan, e eu não queria ser tão forte e dizer que é de amor-ódio, mas é mais vezes de desilusão do que não. E eu posso-vos dizer que eu vi o Memento no cinema. Eu vi-o no antigo Cinema Mundial em Lisboa, que, se não me engano, foi o único cinema no país que exibiu aquele filme, quando passou por cá. E eu lembro que eu tive quase uma experiência de fora do corpo quando aquele filme chegou ao fim. Eu nunca tinha visto uma coisa assim, digamos. Agora, sucessivamente, depois encontrava no Nolan um cineasta muito agarrado àquilo que é a mecânica e as regras dos seus filmes. E muito menos ao lado onírico que o cinema nos pode que o cinema pode ser, e eu não é ingenuamente que eu vou buscar esta palavra. Porquê? Eu lembro quando foi do Inception, que toda a gente adorou como se fosse uma obra-prima, e que era um filme que lidava com sonhos, e aquilo era a coisa mais mecânica e menos afastado daquilo que é o sonhar de verdade que eu alguma vez vi na tela, e isso frustrou-me até mais não. Só que volta e meia, ou melhor dizendo, a cada filme novo que vem do Nolan eu fico entusiasmado, e aí é que está o contrassenso na minha relação com ele. Foi o que aconteceu com o Interstellar. Eu vi-o no cinema, fiquei desiludido, mas fui e comprei o Blu-ray, porque disse, eu vou ver isto assim, e agora é que vai entrar. E depois vi-o e achei ainda pior do que aquilo que tinha achado no cinema. Mas, por exemplo, gostei muito do Dunkirk. Se calhar o truque foi não ter regressado ainda ao Dunkirk. Ok? Gosto muito do que ele fez com o Batman, muito embora o terceiro Batman é uma atrapalhada, que aquilo parece-me nitidamente alguém a tropeçar na sua própria ambição. E eu acho que ele repetidamente tropeça, e é um daqueles realizadores, um bocado, sei lá, como o Cameron, em que ele já não parece ser capaz de fazer um filme pequeno. Cada filme tem que ser maior que o anterior, seja em duração, seja em âmbito, seja em ambição. Mas também para fazer o mesmo exercício que vos pedi, penso que o meu favorito é sem dúvida o Memento. Depois talvez metesse o Dunkirk e o The Dark Knight, talvez. Com o Prestige a espreitar ali o pódio, mas o Prestige, mais uma vez, é um daqueles filmes que está perto da perfeição, mas que tem lá elementos que para mim estragam a experiência. Seja como for. Tenho que admitir que os Dark Knights, a trilogia do Batman, eu acho que nunca consegui ver nenhum até ao fim, porque acho que acabo por adormecer sempre. Não, nunca vimos no cinema, não. Não, foi sempre em casa e não... Mas isso também terá a ver com um desinteresse generalizado e super-heróis de BD ou nem por isso? Também, mas acho que são demasiado maçudos mas tu, o Batman até era o que tu gostavas mais, não é? Gosto de Batman, mas gosto de Batman do coisa, pá. Do Tim Burton? Não, a seguir. O horrível do Zack Snyder. Também. Do Robert Pattinson. Não, ele é a única pessoa que gosta do Batman do Ben Affleck. Sim. Mas espera, mas ele nunca teve um bom filme para poder fazer nada de jeito. Pois, exato. Bem, pronto, é um bocado por aí. Tal como Henry Cavill também nunca teve um bom filme para mostrar o que podia ser como super-homem, não é? Mas tu estás a opinar sobre a personagem e o ator e não sobre os filmes, não é? Pronto. Exatamente, certo, sim. Certo. Os filmes, eu obviamente não posso apontar o dedo a dizer que não gosto. Simplesmente não me interessa. Eu não me lembro absolutamente nada do primeiro.
O segundo é obviamente o mais memorável também por causa da morte do Heath Ledger. E o terceiro... E da prestação dele, não é por causa da morte dele. Certo, concordo. E o terceiro é uma cidade com papéis a voar, é o que eu me lembro. Um lixo a voar pelo ar e pouco mais. Sim, o terceiro é um bocado trapalhão em termos de escrita, é verdade. Então, mas vamos focar-nos aqui no que nos trouxe hoje. Ainda antes de avançar diretamente para o filme, só falar um pouco também deste fenómeno do Barbenheimer. Ou seja, como é que vocês encararam isto? Isto foi uma manobra de marketing pensada pelos estúdios? Isto foi uma coisa que foi alimentada pelas redes sociais e que foi tomando proporções desmedidas? Eu avanço com a minha teoria. A minha teoria, porque acho que é bem público, que o Nolan trabalhava sempre com o Warner Brothers. Com aquilo que aconteceu, nomeadamente durante o Covid e com a mudança de gerência na Warner Brothers, houve uma cisão bastante pública do Nolan se chatear com a Warner Brothers e procurar refúgio na Universal. O Oppenheimer é da Universal e a Barbie é da Warner Brothers. Aqui parece-me que houve uma manobra de contraprogramação muito esperta, mas que tomou proporções inesperadas nas redes sociais. Não sei se vocês concordam, como é que vocês veem isto? Em absoluto, isto não sei se queres... Sim, eu também acho que também concordamos que começa com o estúdio, mas que depois isto foi só um rastilho que explodiu completamente. Tu tens o pessoal a fazer também vídeos, a imitar, a parodiar este Barbenheimer. A Barbie também começou com uma data de pósteres com todas as personagens e as pessoas a meterem-se dentro desses pósteres. O próprio Tom Cruise a mostrar os bilhetes para a ação da Barbie. Bem, mas o Tom Cruise, depois isto também... Já lá iremos ao Tom Cruise. E o Barbenheimer acabou por conseguir chamar ou para atrair pessoas que não costumam de ir tanto ao cinema. Acho que também agradou a parte da crítica de cinema porque viram as salas muito mais cheias, mas também se viu o fenómeno contrário, que foi muita gente a criticar o facto de estarem a juntar dois filmes que são completamente diferentes. Que é a tal manobra de contraprogramação que tu estavas a falar, que é uma jogada bem feita por parte da Warner, que acho que eles próprios não estariam à espera que tivesse resultado não numa divisão de público ou Barbie ou Oppenheimer, mas sim quase um double feature de vamos ver a Barbie, ou vamos ver o Oppenheimer e depois vamos ver a Barbie. A certa altura houve muita gente a apontar o dedo à Warner, eles só meteram a mesma data de estreia porque é a data em que estreia o filme do Nolan, é como se fosse uma vingança, mas efetivamente eu acho que não. É conhecida essa cisão entre a Warner e o Nolan. O Nolan disse que muitos argumentistas, atores e malta de elite de Hollywood que foi para a cama a trabalhar para a maior empresa de cinema, a maior e melhor empresa de cinema de sempre, e que acordou a trabalhar para a pior plataforma de streaming. Sim, essa foi na altura foi boa. Essa mudança de gerência em que disseram que todos os novos filmes iam estrear no HBO Max, não no cinema, e o Nolan é completamente contra isso, não é? Como é sabido. Isto sem, portanto, houve um anúncio público sem conversa nenhuma com os artistas envolvidos nestes filmes, nomeadamente a Mulher Maravilha 1984, que foi uma das prejudicadas, que eu depois acho que essa acabou por ir para o cinema, só que na altura... Nós vimos no cinema, sim. Pois, ela acabou por ir para o cinema, mas na altura foi um daqueles títulos apontados de isto agora vai direto para streaming. E as pessoas envolvidas do género até não tinham falado connosco, como é que é? Porque, obviamente, há contratos que fazem com que... Claro. Exatamente. Quem trabalha no filme tenha percentagens de box office, se vai diretamente para streaming não há box office e, portanto, enfim, grandes trapalhadas que ainda andamos aqui a tentar perceber como é que vai ser o futuro da indústria e não é para esta conversa. Mas acho que o Oppenheimer, este Barbenheimer foi um ótimo sinal para a indústria, porque, como tu estavas a dizer, era aí que eu queria chegar. Nós fomos 3 vezes seguidas esta semana ao cinema. Fomos ver o Missão Impossível, sala cheia. Fomos ver o Oppenheimer, IMAX, não sei quantos lugares, cheia. E fomos ver o Barbie no dia a seguir, também cheio. E as filas para as pipocas intermináveis. Portanto, até exato, quer a indústria cinematográfica, quer os cinemas e as pipocas,
acho que foi uma semana espetacular a nível de faturação e um ótimo sinal para o cinema, que as pessoas estão não só interessadas no filme, mas também naquela experiência que é ir ao cinema. Tu vias toda a gente vestida de cor-de-rosa para ir um Barbie, tu vias putos num filme biográfico de 3 horas sobre um homem que em 1944 inventou ou supervisionou a criação da bomba atómica. Sim. Pessoas que normalmente não irias ver, um público não irias ver no cinema nesse tipo de filmes. E aqui a contraprogramação acabou por resultar para as duas partes. Exatamente, é por isso que eu fico sempre espantado. Como é que há pessoas que se queixam destes tipos de contraprogramações porque não diversidade no cinema? Se tu vires datas de estreias de filmes que nós conhecemos dos anos 80, dos anos 90, estreavam 3, 4, 5 filmes que nos apetecia ver no mesmo fim de semana. E isso significava o quê? Mais hipóteses de irmos ao cinema. Qual é o problema? Antes, pelo contrário. Falar de box office é sempre complicado porque, por um lado, é estarmos a falar dos rendimentos de conglomerações não é? Empresariais gigantescas. Por outra, se queremos que esta indústria continue a existir, pelo menos nos Estados Unidos e pelo menos com aquilo que estamos habituados, estes filmes têm que ter sucesso, não é? Senão qualquer dia a gente queixa-se é de não haver filmes, não é de haver filmes A, B ou C e é de não haver. Mas pronto. Sim, vamos calhar para... anos, só quero acrescentar uma coisa, desculpa, António, ainda há uns anos nós chegámos a ir ao cinema com amigos em que uns vão ver um filme e outros vão ver outro. Não és obrigado a ver o mesmo filme. Neste caso também podiam ir um grupo de amigos, uns querer ver o Oppenheimer, outros querer ver Barbie, passaram todos ali uma tarde divertida em conjunto. E tens uma diversidade grande de cinema, porque o cinema, como tu dizes, é feito disso, é de diversidade. Nós não temos todos que gostar do mesmo filme. Não temos que ir todos ver o novo filme de super-heróis da Marvel ou da DC. Tanto quanto mais diversidade houver e quantos mais filmes tu fizeres, se calhar para o público só vê streaming, mais pessoas tu consegues trazer ao cinema. Certo. Em relação à Barbie, já lá iremos no nosso episódio. Sim. Em relação ao Oppenheimer, o que é que eu ia dizer que eu perdi-me? Eu ia dizer qualquer coisa antes. O António ia avançar. Não, desculpa, António, antes de avançar. Ainda aqui por causa da contraprogramação, porque parece que, aliás, este Barbenheimer resultou extremamente bem, mas foi de uma origem orgânica, apesar de depois as conglomerações aproveitarem-se de usarem isto nas suas campanhas de marketing, mas acho que nasceu organicamente na internet e agora parece que se está a forçar para setembro, se não me engano, com o lançamento do Saw 10 e do Patrulha Pata, já andam aí com o movimento do Saw Patrol. A sério? Portanto, não sei se vai ter o mesmo impacto que o Barbenheimer, mas já uma coisa... esta parte sim, esta parte de forçarem uma coisa que surgiu organicamente anterior, essa sim chateia-me. O Barbenheimer, muito pelo contrário, costuma-se dizer que certeza certeza só da morte e dos impostos e de Hollywood imitar uma fórmula vencedora, não é? Isso acho que podemos juntar aqui. This is a national emergency. Detonator charged. We're in a race against the Nazis. And I know what it means if the Nazis have a bomb. Vamos falar do filme propriamente dito. Aquilo que eu vos vou convidar a fazer é darem-me aquilo que vocês acharam do Oppenheimer, tanto quanto possível, sem spoilers, numa primeira fase. Ok, sem spoilers. Opiniões genéricas e depois mais à frente falemos abertamente, depois de avisar devidamente quem está a ouvir e a ver, e aí depois falamos abertamente. Mas numa primeira fase, apreciação geral sem spoilers, o que é que acharam do Oppenheimer? Queres fazer primeiro uma sinopse? Para quem ainda não viu o filme, vou-vos convidar, eu convidei-vos que é para não ter que trabalhar tanto no meu programa, não é? Portanto, se puderem explicar às pessoas que nos estão a ouvir de uma forma breve o que é que o filme se trata, tanto melhor. Ok, portanto, eu posso tentar? Podes. Eu também não sou bom a fazer a sinopse, mas aqui vai. Este é um filme biográfico baseado num livro que é o American Prometheus, que gira à volta da história do Robert J. Oppenheimer. Já não sei J. Robert sim. Oppenheimer. Sim. Foi quem supervisionou a criação da bomba atómica. E aqui acompanhámo-lo um pouco na sua vida ainda de estudante,
onde vemos que é uma pessoa com bastante potencial, mas que na prática, quando se trata de trabalhar em laboratório, não é o forte dele e que prefere o trabalho de teoria, de teórico, de investigação teórica. Acompanhamos depois também todo este processo do teste de Trinity, que foi a criação e o lançamento da primeira bomba atómica, do primeiro teste com sucesso. E acabamos numas audições que existiram para o descredibilizar ou para lhe tirar a security clearance, não sei como é que vou dizer isso em português, o nível de segurança, sim, nível de segurança, teria sucesso, devido à pequenez de uma outra pessoa, à politiquices na prática, não é? Sim. Como escalar socialmente em detrimento de outras pessoas. E acho que é uma das coisas que o filme faz extremamente bem, não só como o próprio tema do filme, vais desde a escala quântica, do mais pequeno até à maior explosão que criaste até à data, como também estás a usar a maior película que tu tens existente para filmar close-ups, portanto estás a usar o maior aparelho que tu tens ou com a maior resolução para mostrar microexpressões, não é? Porque o filme está cheio de close-ups, o que me surpreendeu bastante, e também aborda as pequenas ações que alguns têm que depois têm grandes repercussões. Portanto, acho que o filme consegue balançar aqui muito bem este tema do pequeno e da forma como possivelmente afeta de uma forma enorme o mundo, ou até mesmo as políticas que estavas a falar há pouco. Mas dá-lhe. Esse foi o teu sinopse. Sinopse, mas acho que não é um sinopse, sim. Olha, eu acho que vou começar por explicar que eu cresci numa casa em que se falava muito de Segunda Guerra Mundial. Os documentários de Segunda Guerra Mundial eram constantes. O Oppenheimer já era uma personagem que eu tinha ouvido falar muito, mas desconhecia bastante o que tinha acontecido após o lançamento da bomba atómica, e toda a última parte do filme em que estamos a falar da queda do Oppenheimer, eu não fazia ideia, só tinha ouvido dizer eles trataram-no um pouco mal, mas não tinha noção que tinha sido assim tanto, nem estava à espera que este filme fosse abordar ou que fosse tratar os americanos numa luz não tão boa, porque eles abordam muitas questões da loucura que os americanos têm com o socialismo, com o comunismo, as perseguições que eles fazem lá internas a pedido deles, sim, né? a pedido deles e as perseguições que eles fizeram aos cientistas que trabalharam neste projeto que os fez ganhar a guerra. Não estava à espera disso, pensei que fosse um filme que queria glorificar o papel dos americanos neste conflito, e isso agradou-me bastante, o caminho que... Como se fosse um Michael Bay, né? Sim, somos a máquina militar americana. Máquina militar é melhor de todas, não. E gostei de ver o conflito interno de uma pessoa que não é perfeita, uma pessoa que tem as suas fragilidades, como todos nós, e o conflito de tu quereres fazer o melhor trabalho e quereres levar aquele projeto a bom porto, e depois o resultado do teu sucesso, que afinal não é uma coisa boa, é algo que a partir daquele momento muda o mundo daqui para a frente. E acho que foi tudo muito bem desenvolvido. Tu tens um cast, eu não vou para já falar do cast, que acho que isso sim é um spoiler. Sim. Pois é. Houve surpresas, sim. Eu antes do filme eu não fui ver trailer nenhum, nem fui ver quem é que entrava. E o cast magnífico que tu tens aqui faz-te também parte do filme. É isso que engrandece o filme e que o torna tão interessante. Pá, vocês dizem, quando saímos do filme, que aquela última parte perdeu um bocadinho de fogo. Para mim não, essa parte é que me deixou ali mais agarrada ao filme, e eu queria mesmo saber o que é que tinha acontecido àquela personagem do Oppenheimer, como é que aquilo realmente se tinha desenrolado. E portanto, para mim, eu disse, isto foi dos melhores filmes que eu vi este ano. Sim, e tendo em conta que ainda por cima é um filme biográfico, mas acho que não é filmado ou montado como um filme biográfico, eu acho que
consigo concordar contigo. Acho que foi pelo menos, se não foi dos melhores filmes, foi das melhores experiências em cinema que já tivemos este ano. Sim. Sem dúvida. Sim, eu acho que hoje em dia já está a haver uma inversão, porque a palavra biopic, não é? É uma palavra maldita, porque nós normalmente associamos a um certo tipo de filme, a um formato, que até foi bastante bem desconstruído na comédia Walk Hard, de Dewey Cox Story, que eu convido quem não conhece a ver, em que nesse caso desmontava um biopic de uma figura musical, e é um filme hilariante, e na verdade eu não sei se os biopics em geral sobreviveram a esse filme, porque desde então tem havido uma inversão na forma como se aborda estes filmes. Eu recordo, por exemplo, o Steve Jobs, que foi escrito pelo ajudem-me, pelo escritor do Social Network. Pois. Sim. Sim. Bem, os Francis, branca completa. Branca completa, sim. E que foi realizado pelo Danny Boyle. E que é um biopic, entre aspas, que decide condensar a vida de um homem a 3 acontecimentos distintos na sua vida, a 3 apresentações de produtos, naquele caso. Eu agora vou ficar com o nome dele aqui e deve haver gente a arrancar os cabelos a dizer-me, chama-se assim. Mas pronto. De qualquer forma... Eu queria dizer Aaron Sorkin, mas não sei se é o Aaron Sorkin. Era Aaron Sorkin, é exatamente. Obrigado, Sérgio. É isso mesmo. Pronto. Eu acho que aqui o Nolan tenta efetivamente dar um bocado a volta àquilo que é o que estamos normalmente à espera do biopic. Aliás, eu acho que o filme até é muito mais biopic, tradicional, entre aspas, do que eu estava à espera. Mas ainda assim, o Nolan, sendo o Nolan, nunca poderia deixar de fazer algo diferente. E ele não faz um filme linear, mais uma vez. Ele alterna entre, eu diria que é a linha cronológica da vida do Oppenheimer e mais 2 acontecimentos que acontecem depois daquilo que foi o teste da bomba atómica e dos lançamentos das bombas sobre Hiroshima e Nagasaki. Eu não sou muito fã do dispositivo do preto e branco, porque acho que é um pormenor estético que não adianta nada narrativamente, para ser honesto. Possivelmente o Nolan terá as suas razões e eu não consigo ver quais são. E aquilo que eu acrescentaria, além de todas as questões técnicas que vocês falaram e muito bem, que este filme assenta às costas do Cillian Murphy, que está assombroso. É uma interpretação daquelas que, pronto, é inevitável pensar logo em Oscars e ele deve estar na linha da frente para a corrida, para uma nomeação. Esperemos que sim. Era uma grande desilusão se não fosse. Só que lá está, o Nolan é um realizador, como eu dizia há pouco, já não consegue fazer um filme pequeno, e ele quer-te forçar mesmo a sentir este filme. Com a ajuda da banda sonora do Ludwig Göransson, que já tinha feito a banda sonora do Tenet. Que eu reparem, vou fazer aqui uma cena que vocês vão ver. Ele faz uma banda sonora bombástica. Não sei se vocês viram o que é que eu fiz aqui. E eu confesso, eu estava a ser enredado na rede que o Nolan montou. Eu gostei muito dos 2 primeiros terços do filme. O problema, para mim, é que o foco que ele decide dar ao filme no último terço, por muito interessante historicamente e do ponto de vista da correção histórica daquilo que realmente aconteceu, é abordado da mesma forma bombástica que o resto do filme. E é aí que o filme perde um bocado. Porque o ponto alto deste filme é atingido a 2/3 do filme e de repente nós temos um filme que nos fecha em salas com pessoas a falar. Exatamente. Mas cuja linguagem é a mesma linguagem do filme de suspense que ele fez nas 2 primeiras. Apesar de isto ser um biopic, mas é aquela propulsão e aquele fulgor que para mim está completamente descasado. Isto existe? Divorciado. Não sei, mas eu não sei se consigo concordar a 100%. Eu acho que se tivesse sido feito de outra forma, se calhar tirava-te do filme e esse terceiro terço iria-se destacar do resto do filme. Por ser uma seca? Tornar-se mais assim, ou então é o que o António disse. São pessoas dentro de salas, uma mais pequena e outra maior, a falar. E então, em vez de mostrar as explosões físicas dos testes e das bombas, tens que mostrar o conflito
e o que ele tem lá dentro. Obviamente seja, que às vezes... A tua postura é que ali o que é explosivo são as palavras. Pode ser isso? Posso falar por ti desta as forma? emoções dele e o que ele está a sentir dentro E dele. as expressões Sim. deles. Eu acho que é um... Ok, eu não concordo a 100% no sentido em que o filme podia ter optado por ser 1001 coisas diferentes, não é? Mas ele optou por esta estrutura. E eu acho que mesmo do ponto de vista anímico, eu, depois daquela sequência fantástica que toda a gente está à espera de ver no filme, não vale a pena adiantar, mas toda a gente sabe do que é que eu estou a falar. É assim, António, falar em spoilers no filme também é difícil, não é? Porque Bom, são sim, eventos tudo bem. históricos, não é? Sim, tudo bem, mas Não a questão é que o filme tem uma forma, Grandes o filme tem uma spoilers forma e dos pode personagens. surpreender ou não. A verdade é Sim. que o último terço para mim foi tipo um balão a vazar, só que depois eu sentia que estava a ser martelado da mesma forma e de repente eu já não estava envolvido, já não estava imerso. Eu tinha saído. Eu acho que é um filme muito verborreico. Opção do Sim. Nolan, e o Nolan, mais uma vez, o cinema dele é um cinema de palavra também. Por muita questão técnica e estética dele, o cinema dele é muito palavroso. E eu até me podia queixar que eu não fiquei a conhecer a personagem principal, o Oppenheimer, apesar de tanto se falar, mas a única coisa que eu tenho a dizer em contraponto a isto é que o Cillian Murphy, naquilo que são as expressões dele, naquilo que são os seus olhares, eu acho que ele diz tudo sem dizer nada. Ok? Sim. E eu acho que de certa forma tu consegues ver todas as nuances do seu conflito e todo porque ele não era uma pessoa heroica, ele era uma pessoa até Certo. relativamente cobarde em certas questões, não é? Era uma pessoa fácil, e como a Susana há bocado Sim. estava a dizer, o filme não o retrata dessa forma heroica como normalmente se Sim. retratam nos filmes biográficos, não é? Mostras todas as falhas dele, o facto de ser mulherengo, de estar sempre a molhar o pão na sopa do outro, o facto dele... Sim. E de se gabar disso. Sim, e há coisas que o próprio filme também não te conta e que aconteceram na realidade. Ele às vezes, para ficar bem visto do ponto de vista de segurança com os militares, ia chibar-se de colegas cientistas que estavam nesses grupos de conversações mais liberais ou mais esquerdistas ou mais socialistas. Além de que o próprio reconhece que ele era um fantoche, não era? E que ele sabia que tinha sido escolhido porque podia ser manipulado. Não era alguém que dissesse, não, eu moralmente recuso isto, não quero ser um fantoche. Não, ok, eu vou ser um fantoche e vou tirar o melhor proveito disto, não é? Claro. E também é a questão do... Alguém vai inventar esta bomba, alguém vai lá chegar. Ao menos que seja eu a chegar primeiro, exatamente. porque eu depois disso posso tentar fazer lobby para tentar controlar como é que a energia atómica depois se pode ser regulada. Achas que ele inicialmente tinha essa intenção de ter esse papel? Depois tem ele esse tentou, papel de ele tentar tentou, regular, sim. mas achas que anteriormente ele já tinha essa intenção? Eu acho que a intenção dele é ser o primeiro, porque se não for ele, há de ser alguém. Não pela questão do sucesso ou pelo reconhecimento. Também lá está. Também estava preocupado em acabar a guerra, mas ele gostaria que que acabasse só com o facto de existir uma bomba atómica que não fosse usada. Exato, isso seria o suficiente para os japoneses se renderem, o facto de existir esta bomba e mostrares os testes que já tinhas feito e não necessariamente detonares em 2 cidades japonesas que deu 200 e tal mil mortos, aparentemente, direto e indiretamente. Mas isso depois... em retrospectiva é óbvio que é ingenuidade. Na altura, até se calhar era algum idealismo que faria sentido, não é? O mundo também era um bocadinho mais ingênuo, ainda não tinha acontecido tudo o que veio a acontecer, e se calhar até era um desejo legítimo da parte dele, pensar que bastava construir e demonstrar o poderio, só que o que é que acontece? A natureza humana não é essa, não é? Que eventualmente acabou por acontecer, né? A corrida às armas nucleares é precisamente isso. Eu tenho 200 mil ogivas, eu tenho 208 mil ogivas. Ninguém as quer usar. E ainda hoje, incrivelmente, nós que crescemos a ver a Guerra Fria a acabar e tudo mais, e pensávamos, ufa, já ficou para trás das costas. Exato. E sabemos que ainda hoje estamos sob essa ameaça, se bem que não eu tão ainda sou do tempo presente. do Doomsday Clock. Eu ainda me lembro disso. Do relógio da nação. Né? Do quão perto estávamos de um desastre nuclear. Ou de um...
Bem, uma acho guerra que nuclear. alguns na internet há um relógio que se propõe a prever o quão longe estamos de nos extinguirmos. Não sei exatamente com que medidas é que ele existe, mas acho que ainda existe, há algo disso. Sim, mas é incrível. Obviamente que nós hoje em dia não vivemos isso tão de perto e não está tão presente, porque estamos muito preocupados com o que é dito no Twitter e com que vídeos é que... E os cãezinhos a fazerem graças no Instagram e com os vídeos virais do TikTok. Eu gosto de ver os cãezinhos a fazer Olha, graças Não, no Instagram. atenção. Era bom que Eu de mim falo. os problemas do mundo fossem esse. Era bom, era bom. Mas eu de mim falo. Eu não estou a apontar o dedo, ou melhor, estou a apontá-lo também a mim. Mas isto para dizer o quê? Que, incrivelmente, ainda hoje, tudo aquilo que nós já aprendemos nas aulas, em história, e pensámos, ufa, já deixámos isto para trás, parece que está tudo a voltar, e isto é mesmo um ciclo. É aquela máxima de que a história repete-se, e é mesmo verdade. E eu acho que continua a ser importante nós refletirmos sobre histórias como esta. Acho que poderíamos pensar que já aprendemos tudo o que tínhamos a aprender sobre a Segunda Guerra, mas não, acho que há muito a aprender ainda. É a tal máxima do quem se esquece a história está condenado a repeti-lo, não é? E este é um exemplo perfeito. E tal como tu estavas a dizer, eu também desconhecia toda esta tentativa de descredibilização do Oppenheimer, que tinha abordado isso na escola, ou fosse onde fosse, e é realmente aquela vertente de os militares ou o governo ou o país necessita de ti até deixar de precisar. Sim. Portanto, mais uma vez, esta história não te coloca os Estados Unidos numa ótica de herói, não é? Aquilo que tinha que ser feito naquela altura. E ainda bem que foram os americanos. É verdade, porque senão provavelmente estávamos todos a falar outra língua ou não sei. Ou não sei como é que seria o mundo neste momento. Mas o que é certo é que este dispositivo, esta bomba nuclear, é das poucas coisas que muda efetivamente o mundo ou a sociedade, não é? Porque é um perigo real, é algo que tem a capacidade de alterar as coisas de uma forma que podem ser de uma forma que podes não voltar atrás, não é? Basta alguém enganar-se ou achar que está a ser atacado neste momento, mesmo hoje em dia, se alguém carrega num botão errado, não é assim, mas se alguém despleta uma bomba ou alguém acha que está sob a ameaça de uma bomba, dispara ele primeiro, basicamente acaba-se o mundo como o conhecemos, não é? E para quê? Mas a guerra também tem dessas coisas. Eu tenho ideia, e acho que isto é abordado no Dunkirk, em que os alemães veem agora já não me lembro, mas que eles viram os aviões e achavam que era um teste e não deram o alarme. Eu sei que há uma situação qualquer, eu acho que era com submarinos russos que tinham tido um falso alarme de um não é uma detonação, mas de um lançamento de um míssil nuclear por parte dos americanos, e foi o comandante desse submarino nuclear, com arma nuclear, que decidiu não disparar, porque senão aquilo significaria o fim do mundo. Não, e mesmo neste filme, quando nós vemos aquelas cenas que se passam à porta fechada, supostamente das pessoas importantes a tomar decisões, aquilo são crianças a brincar jogos de tabuleiro, não é? Não, tu tens aquele outro senador, ou não sei qual é a figura, que diz, bem, não vamos bombardear Kyoto, porque é uma cidade muito bonita e eu passei lá a minha lua de mel. Quer dizer, isto é completamente amoral, não é? E não tem rei nem rock. Pá, isto é... Mas, por exemplo, também uma das formas em que o filme te falha na parte biográfica, porque foi precisamente esse senador. Essa era uma das partes mais interessadas e que deu ouvidos ao Oppenheimer e que queria regular, queria que fosse uma entidade independente a regular também a energia atómica. Ele aí no filme é retratado praticamente só com essa frase do Kyoto, não, porque tem muito importância cultural e eu passei lá a minha lua de mel, mas na realidade o resto tudo que se lixa. Essa pessoa foi das que lutou para que houvesse uma regulação mais independente e que não fosse a vontade dos militares ok, já temos a nuclear, vamos para a bomba de hidrogénio e depois logo se vê o que é que vem a seguir, porque isto está a chegar a proporções em que já é ridículo, não é? Tu tens a Tsar Bomba, que foi a maior explosão alguma vez detonada, que é a maior bomba de hidrogénio, que é da Rússia, e tu vês as imagens daquilo e aquilo é assustador. Porquê? Quantas pessoas é que estão a decidir o destino de não sei quantos centenas de milhares? Sim, é verdade, é verdade.
Olha, saindo aqui um bocado deste tom pesado da guerra e voltando, ainda antes dos spoilers, aqui à mão mais ou menos pesada do Nolan, eu queria dirigir uma pergunta à Susana, porque o Nolan nunca tratou muito bem as mulheres, as personagens femininas nos seus filmes. Se vocês pensarem bem, grande parte dos seus filmes tem como motivação para o protagonista masculino a morte da sua mulher. Eu não sei se vocês já tinham feito essa reflexão, mas isso acontece em muitos dos seus filmes. O Memento, o Inception, enfim. Sim, no Tenet não. Não, apesar de no Tenet ela é uma mas vítima, é uma donzela, ela leva... o Tenet é uma donzela em perigo, não é? Pronto. Mas agora leva aqui, porrada do marido. Sim. achas que as mulheres foram bem servidas aqui neste filme? As atrizes e os seus papéis foram sumarentos e foram bem servidas pelo material? Eu acho que podemos dizer já nomes ou ainda não? Acho que é sabido. Então, que... sim, então Pera, fala só destes. Fala só destes como transição. Sim. A Emily Blunt, que faz de mulher do Oppenheimer, ela tem uma cena brutal. Exatamente. Uma Sim, boa cena, não é? Sim, bem, mas que é genial. Mas ela também não era a personagem principal do filme. Certo, mas ainda assim, se não fosse essa cena, tu perguntarias porque é que tinha sido a Emily Blunt a fazer esta personagem. Era um cão de loiça que estava ali, exato, só ali sentadinha atrás. Sim, mas não é. Não é? Não é. E depois tens outra personagem feminina que é a Florence Pugh, que começa como namorada, depois torna-se amante. Bem, podemos dizer a Florence Pugh e as suas amigas, não é? Que foram convidadas para participar neste filme também. Sim. Acho que aparecem em quase 80% das cenas em que ela aparece, não é? Mas eu não penso que ela foi mal retratada. O que foi mal retratado foi... Quem ficou mal retratado foram os Estados Unidos pela loucura que eles tinham em relação ao socialismo e ao comunismo, que eu acho que só se resolvia se o pessoal dos Estados Unidos visse um vídeo português dos anos 70 que se chama Qual é o valor da tua ferramenta? Não sei se vocês já viram no YouTube, que é uma coisa deliciosa sobre... é uma discussão deliciosa sobre o comunismo. Esta pá é tua? Esta ferramenta é nossa! Não, esta ferramenta é minha, mas agora é da cooperativa. Mas a cooperativa dá-te 100 escudos. Então, mas a ferramenta é minha, mas há outro que amanhã vai usar. Que é das coisas mais deliciosas. E os americanos só perdem em não ter tido mais comunistas no seu governo. Sim, mas tu estás a falar dessa perspectiva da paranoia dos Estados Unidos e do governo. Completamente. E ela tem ligação à Florence Pugh, não é? Tem ligação à Florence Pugh. Que ela poderia... Ela também é uma personagem interessante, mas que é retratada quase só como ali um objeto de interesse sexual tanto dos comunistas como do Oppenheimer. Posso intervir? Mas vamos ser honestos. Não quero fazer mansplaining, atenção, não é por aí. Mas tendo em conta que estamos a retratar uma época de 1940 e troca ao passo, 42, 44, 45, dificilmente verias mulheres envolvidas a um alto nível num projeto daquele calibre. Também, mas tu vês mulheres a participar na elaboração do... Mas vocês... Acho que isso é uma tentativa também do Nolan de retratar melhor as mulheres. Eu, por acaso, eu lancei esta pergunta, não foi inocente, não é? Mas eu vou ser honesto, eu acho que elas são tão maltratadas como qualquer personagem secundário neste filme. No sentido em que este é um filme do Nolan, mais uma vez, preocupada com trama. E aquilo que faz muito bem. O filme anda a um ritmo que não dá descanso. Pelo menos nos dois primeiros terços. Eu não quero insistir muito nisto, mas... no filme? Sim, é isso. Não, a questão é essa. É que as personagens secundárias entram e saem e às vezes nem têm linhas de diálogo. E tu vês, olha, está ali este ator, está ali aquele outro. E tu pensas, e eles estão aqui a fazer o quê exatamente? Porque eles mal lhes é dado tempo de antena. E, portanto... as personagens, além do Cillian Murphy, do Oppenheimer, são autênticos peões, digamos assim, neste tabuleiro de xadrez em que aquilo que interessa é a trama e é a forma. Mas eu também acho que isso é um pode bocado explicar... insatisfatório. É um bocado insatisfatório do meu ponto de vista. Sim. Sendo baseado num livro, ou pelo menos a parte... O que o filme te tenta retratar quando não está a preto e branco é precisamente a perspectiva do Oppenheimer.
Portanto, também acho que é natural que não vás tão ao detalhe no que está à volta dele, porque é como se estivesses a sentir por ele, é como se estivesses a ver pelos olhos dele. Eu estou disposto a comparar essa porque o filme tem explicitamente cenas que é a visão dele. Não é? As celebrações de quando as bombas são lançadas Sim. são vistas em que as pessoas estão todas deturpadas e são grotescas, não é? Porque é a visão dele, porque ele está em conflito interno. E vemos sonhos dele e aí aceito. Ainda assim, não sei se o filme ganha com isso do ponto de vista do panorama geral. Não foi algo mas... que me tivesse chamado a atenção. Não te estar a dar detalhe, porque há efetivamente essa parte. Tu tens ali caras conhecidas que se calhar têm meia frase para dizer, ou 3 ou 4 palavras, mas isso eu encaro isso como um testamento em como há uma data de gente que quer trabalhar com o Nolan, que quer estar numa produção como esta e trabalhar começa com a ser assim, sim. Mesmo que só tenha direito a uma fala. Vamos abrir isto a spoilers e na prática, neste momento abre a spoilers. Toda a gente que não tenha visto o filme e que esteja a ver esta conversa está já avisado. E convido-vos, abrindo isto a spoilers, para falarem daquilo que vos apetecer, que ainda possamos não ter falado e que vocês queiram falar sobre este filme, o elenco, aquilo que vos apetecer. Eu fiquei surpreendido com o Gary Oldman. Não fazia a mínima ideia que ele entrava. Durante uns 5 minutos. Durante 5 minutos. Sim. Mas eu acho que dificilmente vou dizer aqui qualquer coisa que já não se tenha dito anteriormente, porque é uma experiência que eu acho que é um bocado difícil de explicar ou de tentar passar por palavras, e é daquelas que tu tens que ir ao cinema ver. Eu não estava à espera de gostar de ficar preso a um ecrã 3 horas num filme que é praticamente só pessoas a falar em salas. Não estava. Mas não queres falar de como, por exemplo, tu previste a forma como o Nolan ia encenar a experiência a chamada Trinity, não é? Exatamente. Aquilo que foi a explosão da bomba atómica lá no deserto. Tu achaste pouquinho, estavas à espera de mais. Eu achei um pouco anticlimático, porque estava à espera de mais, porque ele se limitou a não usar CGI. E, portanto, não pudeste explorar mais essa parte da fissão, da divisão de átomos, da reação em cadeia. Mas isso tu podes ver em vídeos no YouTube. Exato, está bem, mas gostava de ver qualquer coisa bem feita com a visão do Nolan em IMAX. Se ele não pode realmente fazer explodir uma bomba atómica, é o que tens. Mas eu acho que foi exatamente como tu previste. Sim, mas isso eu previ, porque desde o 2001, sempre que há uma sequência em que é preciso que tu fiques mesmerizado com o que está no ecrã, há silêncio ou há só um pequeno acorde de fundo e a respiração da pessoa, que foi o que aconteceu aqui, né? Tu tens a explosão e é uma das coisas que eu gostei que como foi retratado no filme. Normalmente no filme normal da ação, quando há uma explosão, o som vem ao mesmo tempo que a explosão, coisa que não acontece aqui e que é o que acontece na realidade, né? Estavam bem distantes, a centenas de metros. E tu quase que sentes a onda de choque no IMAX. Eu tenho a noção que houve uma das colunas atrás de mim à direita que ficou rota durante o filme. Tenho quase... Epá, porque tu tens um ouvido mesmo tísico, pá. Eu dei um salto na cadeira, apesar de estar a antever a milhas o que ia acontecer. Era óbvio. E mesmo assim dei um salto que... O que vale é que eu tinha ido à casa de banho antes de entrar no cinema, senão não sei o que tinha acontecido. Epá, sim, essa sequência, se calhar por eu ter criado tantas expectativas, a sequência é brutal, porque primeiro tens a parte visual, o espanto visual daquilo a acontecer. Depois é que tens o som que te surpreendeu e depois tens a chapada, né? A física da onda de choque. E eu acho que isso está extremamente bem conseguido, mas queria mais. Não sei como é que é explicar, mas queria ainda ser mais surpreendido. Uma coisa negativa que eu tenho a apontar ao filme. Acho que o filme está aos berros constantemente. Mesmo quando são só diálogos, o filme está tão alto, o volume do som está tão alto. Aí vens ao encontro, exatamente, vens ao encontro das minhas queixas, especialmente depois, quando entramos no último terço, que era aquilo que eu vos dizia à saída do cinema. Isto são cenas de pessoas a falar dentro de salas que estão encenadas como se fossem perseguições automóveis em filmes de ação. E há uma dissonância que é do género... Eu compreendo como pode haver um frémito da edição e dos efeitos sonoros em determinadas cenas. Noutras, parece-me que é ele a esforçar-se demasiado.
Ou seja, não me parece sim. que aquela linguagem se adapta a todas as situações do filme. Ok. Ou então é ele a tentar esconder o som das câmaras IMAX, porque eu não consigo imaginar o que é estar a filmar numa sala pequena e a fazer aqueles close-ups todos com as câmaras de IMAX, que são muito grandes e que fazem imenso barulho. Mas eles ver devem isso, fazer gravação. Como é que eles devem gravam fazer os gravação sons? adicional de ADR? Não, de é som. por isso é que Não? o filme é filmado em IMAX e Panavision. Porque quando são cenas com diálogo, usam as câmaras Panavision, que são muito mais silenciosas. Epá, sim, porque Porque estás a gravar uma conversa numa sala pequena. não consegues com uma máquina gravar. de- Sim. aquele Mas barulho. atenção, Não se pode. a gravação adicional de diálogos é uma prática recorrente. Isto não é? Sim, Ou mas seja, eu não não é sei algo- se o houve aqui. Não sei se houve parecia. aqui. Não? Achas que não? Pá, acho que não vi nos créditos, não reparei. Eu custa-me a crer que não haja hoje em dia, praticamente em todos os filmes, nem que seja só uma ou outra situação, mas sim, mas pronto. E até suspeito não tenha havido, porque havia sequências em que, por exemplo, quando o Cillian Murphy quando o Oppenheimer encontra-se com o Einstein, Sim. quando muda o plano, o som também muda. Quando eles estão a falar, estão numa conversa, mas Sim. depois mudas de plano e o som também muda. Portanto, não houve ali uma preocupação em limpar Tu o és som. possivelmente O a som pessoa com o também ouvido muda. mais tísico que eu conheço. Havia uma parte que estava... O som mudou como? A natureza do Nos takes, som, aquele ruído branco de fundo, ou não os é? microfones estavam um bocado mais longe, ou num ângulo diferente, e isso muda a forma como o som é captado. Ou estava Claro. mais vento ou menos vento. Não dei por nada. E era uma frase, era uma conversa sequencial, mas quando mudou, Susana, o som mudou. só o Sérgio é que deu por isso. Só. Naquela Não, sala acho- inteira, só o Sérgio é que deu por isso. Só. A sério, ele tem um ouvido de um técnico, pá. Ele tem um ouvido de um técnico. Eu gostava de ter ido para aí, mas depois acabei por ficar a vender sapatos. Não, mas Foi, mas como sem o dúvida. Louis Strauss. Sem dúvida que tens. Exato, olha. Sem dúvida que tens jeito. E é engraçado que a gente ainda nem falou do Robert Downey Jr. É verdade. Acham que ele está a mandar de cabeça para o Oscar? Ou gostaram dele? Acharam que foi demais? Como é Para o que Oscar acho que acharam? não, mas estamos felizmente a vê-lo em filmes diferentes. A sacudir do o Iron da Man, Marvel, não é? a sair do Iron Man. Sim, Eu inicialmente quase que não o estava a reconhecer, não só de transformação física, Uhum. mas mesmo dos maneirismos. Ele conseguiu, eu não sei como é que era este Louis Strauss, não faço ideia se era parecido ou não. O Cillian Murphy estava de facto parecido com o Oppenheimer. Não é muito parecido. Agora este do Louis Strauss parecia-me foi bastante convincente e uma boa interpretação do Robert Sim. Downey Jr. Porque Não sim, sei eu também qual outro concordo. filme é que nós vimos dele que tenha sido assim tão interessante. Eu gostei bastante do Kiss Kiss Bang Bang. É exatamente, Achei aí está. extremamente Também. divertido. Ele e Eu, Val o Kilmer. E... O último que eu tinha, que eu apontaria seria esse também. Porque depois ele está bem como Iron Man, mas aquilo basicamente é ele a fazer de Playboy o tempo todo, não é? Exato. Quer Sim. dizer, Ou quase dele próprio, não é? Sim. ou quase dele próprio, possivelmente, sim. Mas acho que ainda não referimos quem é que ele desempenha. Ele desempenha Louis Strauss, não é o Levi Strauss, não é o das calças. Sim. Era o comissário para a Comissão de Energia Atómica, qualquer Opa, coisa assim. assim já são detalhes da política deles que nós não compreendemos. Sim, mas é a pessoa que instigou a descredibilização do Oppenheimer e é se calhar o fio condutor, é o mau desta fita. E o engraçado é que por causa de uma mesquinhez, não é? Por se ter sentido ter sido rebaixado. Sim. Exatamente, que vai de encontro àquilo que eu estava a dizer no início, que é por causa da pequenez de uma pessoa, tu és capaz de dar cabo da reputação daquela pessoa que se calhar naquela altura foi a mais importante para o país ou até mesmo para a sociedade. Sim. Não é? É aquele balanço entre o muito pequeno e o enorme, e o gigante. E aqui começa com o Robert Downey Jr., o Louis Strauss, a tentar contratar o Oppenheimer para ir trabalhar com ele para a Comissão de Energia Atómica, onde a primeira troca de diálogos é como se o Strauss estivesse a conhecer um ídolo. Né? Pá, este gajo é o Oppenheimer, é a pessoa mais importante dos Estados Unidos neste momento, e é como se quase se ele ficasse desiludido por conhecê-lo.
Mas porquê que ele fica desiludido? O que o chateou é porque depois o Oppenheimer vai falar com o Einstein. Ainda antes disso, o Oppenheimer pergunta se ele é um físico também. Ele diz: não, eu sou um self-made man, apesar de querer ter estudado física, mas fui um vendedor de sapatos que teve sucesso. E a certa altura está o Einstein no jardim, ao que o Oppenheimer diz: o Einstein já não tem a importância que tinha, é como se já não importasse, e isto chocou o Strauss. E o Oppenheimer, ao vê-lo chocado, sai-se com esta do: achas que o Einstein se vai preocupar com um vendedor de sapatos, ou vai sentir respeito por um vendedor de sapatos? Sim. E é como se ele tivesse sido pisado naquele momento, e aí começa a paranoia dele. O Oppenheimer depois sai para o jardim, vai ter com o Einstein, trocam palavras, o Strauss não percebe que é sobre ele, não é? E ele pensa que é sobre ele. E portanto toda essa paranoia, essa mesquinhez, essa mesquinhez, acho que é mesquinhez mesmo, sim. Que depois fazer com que ele queira destruir a reputação do Oppenheimer. E sim, no somatório de depois o Oppenheimer ter sido contra a exportação dos isótopos. Sim, então houve ali uma data de situações em que o Strauss achou que estava a ser humilhado pelo Oppenheimer, quando o Oppenheimer nem estava para aí virado, nem... Lá está, não estava preocupado com o que se passava à sua volta, ou não conseguia perceber. Era um bocadinho ingênuo com esses jogos de poder que eles fazem ali no cenário. Portanto, basicamente, se estão a ouvir isto, que não tenham visto o filme, e acharam isto tudo que falámos nos últimos 5 minutos fascinante, então este filme é para vocês. Porque é muito destas coisas de bastidores e de digamos, traições e politiquices e digamos, mas com boas pessoas a querer... com bons atores. Sim. Eu acho que isto pode ser descrito como um filme para o teu pai. Se tens 20 e poucos anos, isto é um filme para o teu pai ir ver. A questão é que nós já estamos nos 40. Não, mas era o que tu dizias, Sérgio. Havia muita gente nova na sala de cinema. Atraída, sabe-se lá pelo quê, mas tudo isto é bom, pá. Desde que as pessoas vão ao cinema, é isso mesmo. Então, tudo falado sobre o Oppenheimer. Acho que sim. Nós, no episódio da Sala Azul, vamos falar sobre a Barbie. Mas eu queria só que vocês... Agora vamos fazer aqui um exercício, que é aquele exercício adolescente e imberbe de pôr um filme contra o outro. Oppenheimer ou Barbie, qual é que leva ao vosso voto? E depois tenho que perceber porquê, ouvindo o outro programa, não é? Não me digam que não tinham pensado nisto. Não pensámos. São filmes completamente diferentes. Certo, por isso é que tem graça. Isto não faz sentido nenhum. Não, isto é muito difícil comparar em termos Façam assim. Só pode existir um filme daqui em diante. O outro desaparece da história e nunca o podem rever. Qual é que querem que sobreviva? Isso aí tem que ser o Barbie. Isso dificulta. Não, mas Sérgio, é a tua resposta honesta. Acho que é isto mesmo. Aí tem que ser o Barbie, porque este, apesar de tudo, faz-te encarar a realidade. Não é ficção. Sais lá algo deprimido. Oh, Susana, não tenhas medo de pôr o Barbie à frente do Oppenheimer. Não, porque sabem uma coisa? Eu vou votar no Barbie também, e curiosamente. Portanto... eu gostei mais do Oppenheimer do que do Barbie. Como filme, é uma obra muito melhor. Agora, é mais fácil ver o Barbie, não só pela sua duração, mas porque Susana, é muito precisamos da tua resposta. Vou fechar a resposta. Precisamos da tua resposta. Oh, pai, isso é muito Barbie. Complicado. Não, é o Oppenheimer. 2-1, então. É 2-1 Pronto. Barbie. 2-1 Barbie. Aqui está. Pronto. Espero que tenham gostado desta conversa. Espero que tenham ficado curiosos para ir ouvir. Querem dizer a quem nos está a ver e ouvir onde é que podem então encontrar o outro episódio? É fácil. Vão ao YouTube, escrevam Sala Azul ou vão a salaazul.pt e estão lá os links todos onde nos podem encontrar Spotify, Apple Podcasts, essa treta toda. Mas o mais prático é mesmo YouTube, Sala Azul. E tu fizeste um TikTok? Eu fiz um TikTok, mas não posto lá nada. Pronto, mas talvez no futuro haja aí alguma coisa no TikTok também. Portanto, esperamos encontrar-vos lá. Também, além de vos encontrarmos lá, encontramos na próxima semana. Isto não correu bem. Ainda estás a pensar na Florence Pugh. Ainda estou. Atenção, eu não vou cortar nada disto. Isto vai ser tudo um take.
Vai ser todo um Até texto. até se via os pelinhos da Florence Pugh nas costas dela. Aliás, saltaram um pelo ou dois a mais daqueles que eu tinha aqui no peito. Pronto. Então é assim. Esperamos encontrar-vos na Sala Azul por outro episódio e por aqui na próxima semana. Até lá. Boas fitas. Adeus.